A operação do FBI não foi apenas uma batida, foi um terremoto nacional. Dezenas de prisões ocorreram em questão de horas, incluindo policiais, agentes do xerife e até 2 xerifes ativos. Nenhuma farda, distintivo ou cargo foi capaz de esconder quem estava comprometido. Na contagem final, 3.200 membros de gangues violentas, traficantes de drogas e operadores clandestinos foram arrancados das ruas. Sinaloa, CEJOL-NG, MS-13 e várias outras facções menores, mas igualmente letais. A TDA apreendeu 91 toneladas de drogas apenas no último mês. Para entender o tamanho disso, imagine 4 caminhões de carga de 18 rodas, completamente lotados, carregados apenas com narcóticos. Somente de cocaína foram 58 mil quilos. O suficiente para encher uma piscina grande no quintal e metade de outra, isso sem contar as substâncias mais mortais. Foram apreendidos 2.300 quilos de fentanil em pó, cada grama capaz de matar milhares, e 2,1 milhões de comprimidos de fentanil preparados para inundar bairros inteiros. Cada lote retirado do mercado representa vidas salvas, overdoses evitadas, famílias inteiras preservadas. E com as drogas vieram as armas. Mais de 1.000 armas ilegais, desde pistolas com numeração raspada até rifles de assalto preparados para uso imediato, foram removidas do arsenal das ruas. Se quiser acompanhar cada etapa dessa operação histórica, continue com a gente, porque as próximas revelações ainda vão abalar o país. 8 de maio de 2025, 5h47 da manhã. Coral Gables ainda dormia sob o céu cinza azulado da Flórida quando o agente especial Victor Reyes, da DEA, encostou-se à parede externa de uma mansão de 12 milhões de dólares. A equipe avançava em silêncio, posicionada como sombras entre palmeiras, vitrines e o cheiro úmido do amanhecer. Oficialmente era uma operação antidrogas de rotina. Informações sugeriam que Carlos Litrai Mendoza, um figurão do CJONG, usava a residência como depósito e esconderijo. Nada que a DEA não tivesse visto antes. Drogas, dinheiro, armas, o pacote padrão. Mas quando a porta foi arrombada às 5h52 e os agentes entraram, o que encontraram transformaria o caso em algo muito maior do que tráfico. O interior luxuoso escondia 2,4 toneladas de cocaína distribuídas entre garagem, porão e compartimentos secretos. 680 quilos de fentanil guardados como ouro tóxico e 87 milhões de dólares embalados a vácuo dentro das paredes. Até aí, previsível. O que não era previsível estava atrás de uma estante falsa no escritório do cartel. Reis percebeu que a planta da casa não batia com as dimensões internas. Havia espaço faltando, quase 5 metros de área fantasma. Ele examinou a estante, encontrou imperfeições mínimas e, com a ajuda dos agentes, deslizou a estrutura revelando um cômodo oculto. Ali dentro havia algo que nenhum deles esperava. Não era um esconderijo, era um centro de comando policial clandestino. 3 telas exibiam imagens ao vivo da sede da polícia de Miami-Dade, da delegacia principal de Miami e do gabinete do xerife do condado. Equipamentos de rádio transmitiam as comunicações internas das 3 agências. Mapas detalhavam rotas de patrulhamento destacando pontos seguros e áreas com policiais honestos demais para serem comprados. Era espionagem policial invertida. O cartel vigiava a polícia. Sobre uma mesa metálica, à mostra, estava um livro rasão de couro. Reyes o abriu com cuidado. Nomina mensu, folha de pagamento mensal. As páginas seguintes destruíam qualquer ilusão de que aquilo era apenas tráfico. Eram registros detalhados, precisos, frios. O xerife Antônio Vargas recebia os 400 mil dólares por mês. 17 policiais tinham pagamentos entre os 50 mil wage, os 150 mil. Todos com anotações, avisos de operações, destruição de provas, intimidação de testemunhas, escoltas para cargas de drogas.
Somando tudo, 3,2 milhões por mês, por 3 anos. Os 115 milhões pagos pelo CJNJ para comprar quem deveria combatê-los. Caixas metálicas ao lado continham chaves da sala de evidências, uniformes oficiais, distintivos extras, câmeras corporais, celulares criptografados e conversas com números de distintivo. Era um vazamento interno tão profundo que praticamente anulava o sistema de justiça do condado. Em menos de 3 horas, o FBI isolou a mansão. O caso deixava de ser simples tráfico, era o maior escândalo de corrupção policial da história da Flórida. Agentes federais iniciaram o trabalho de examinar 3 anos de registros, mensagens, movimentações financeiras e imagens de vigilância. O padrão que emergiu era devastador. A polícia não apenas ignorava o cartel, ela trabalhava para ele. Provas apreendidas eram adulteradas ou destruídas dentro da própria sala de evidências. Testemunhas eram comprometidas por policiais que repassavam seus endereços ao cartel. O livro Razão incluía 8 entradas marcadas como testemunha eliminada. O FBI cruzou datas e descobriu que 8 pessoas foram assassinadas pouco após concordar em depor contra o CJNJ. Era a execução coordenada a partir de dentro da lei. Pior ainda, cartéis rivais que tentavam traficar por Miami eram presos por policiais corruptos e entregues diretamente aos capangas do CJNJ para a morte certa. A polícia, paga para proteger a população, trabalhava como braço da organização criminosa mais violenta do continente. Compreendendo o nível de infiltração, o FBI tomou uma decisão radical: nada seria compartilhado com Miami-Dade. A investigação seria conduzida exclusivamente por equipes federais de fora da Flórida, sob sigilo total. Mandados federais foram emitidos para todos os 18 envolvidos. 15 de maio de 2025, 6 da manhã, Operação Blue Wall Down. 12 equipes táticas do FBI invadiram simultaneamente 18 endereços no condado. O xerife Vargas foi detido em sua casa à beira-mar em Key Biscayne, capturado ainda na garagem. Em sua residência, encontraram os 2,3 milhões e vários celulares criptografados com conversas claras sobre pagamentos, operações e alertas do CJNJ. Em todo o condado, policiais acordavam com armas do FBI apontadas para eles. Alguns se renderam imediatamente. Outros tentaram correr. Um pulou o muro do quintal e correu por 3 quarteirões antes de ser dominado. 2 destruíram celulares freneticamente antes de serem contidos. Um tentou suicídio ingerindo comprimidos, mas sobreviveu após atendimento médico. Às 8 horas, todos os suspeitos estavam sob custódia federal. O escândalo explodiu na mídia como uma detonação. Em 16 de maio, a procuradora-geral Pamela Bondi, o diretor do FBI, Christopher Wray, e a governadora Ron DeSantis concederam uma coletiva histórica. Por 3 anos, esses indivíduos traíram seus distintivos, seus departamentos e os cidadãos de Miami-Dade. Eles alertaram cartéis sobre operações, destruíram provas, entregaram testemunhas para serem assassinadas e protegeram uma rede criminosa avaliada em mais de 4 bilhões. As acusações foram inúmeras: narcoterrorismo, conspiração para distribuir narcóticos, obstrução de justiça, intimidação de testemunhas, conspiração para sequestro e assassinato. 14 policiais aceitaram acordos e testemunharam. Vargas e 3 oficiais insistiram em ir a julgamento. Durante 8 semanas, os promotores apresentaram 450 horas de conversas grampeadas, transações financeiras inexplicáveis, o livro Razão completo, vídeos de crimes em andamento e depoimentos dos próprios cúmplices. O júri levou apenas 6 horas para decidir. Culpados em todas as acusações. As sentenças foram avassaladoras. Vargas recebeu 8 penas de prisão perpétua consecutivas, mais 300 anos adicionais, uma morte em vida dentro do sistema federal. Os outros 3 receberam penas de 65, 75
e prisão perpétua sem possibilidade de condicional. As consequências para Miami-Dade foram profundas. O governador nomeou um xerife interino, instaurou auditorias completas e implementou reformas rígidas. Transparência financeira obrigatória, testes aleatórios de integridade, canais seguros para denúncias e supervisão federal contínua. Sem sua proteção policial, a rede do CJNG na Flórida entrou em colapso. Ao longo de 6 meses, operações federais apreenderam mais 18 toneladas de drogas, 340 milhões de reais em dinheiro e desmontaram as rotas logísticas que funcionavam há anos. A máquina criminosa, que pagara 115 milhões de dólares para operar com impunidade, foi destruída. Para as famílias das 8 testemunhas assassinadas, a revelação trouxe dor, raiva e um senso tardio de justiça. Indenizações federais foram concedidas, mas nada poderia substituir vidas perdidas por causa daqueles que deveriam proteger a comunidade. O que começou como uma simples batida antidrogas revelou-se um espelho quebrado refletindo a verdade mais desconfortável possível. O inimigo não estava apenas do lado de fora. Ele usava distintivo. Pessoas que fizeram tudo certo, cidadãos que confiaram na lei, que cooperaram e arriscaram suas vidas para denunciar o crime, foram traídas pelos mesmos policiais que juraram protegê-las. Essa foi a ferida que chocou o país. Não foi apenas corrupção, foi a quebra absoluta do pacto entre a sociedade e aqueles responsáveis por defendê-la. O presidente Trump abordou o escândalo em um discurso contundente sobre a violência dos cartéis, deixando claro que esse tipo de traição não ficaria impune. Um xerife e 17 policiais do condado de Miami-Dade foram presos por trabalharem ativamente para cartéis de drogas. Eles não apenas ignoraram sinais, eles facilitaram, acobertaram e garantiram que o veneno continuasse fluindo para dentro das comunidades americanas. Esses agentes juraram proteger vidas, mas causaram mortes. Juraram defender a Constituição, mas protegeram assassinos. Juraram honrar o distintivo, mas o traíram em silêncio, no meio da madrugada, dentro de esquemas obscuros que duraram anos. E ainda assim foram pegos, foram processados. E muitos deles passarão o resto da vida atrás das mesmas grades, que deveriam manter criminosos afastados das ruas. Meses depois, quando as equipes de coleta de provas finalmente concluíram o processamento da mansão de Coral Gables, a verdadeira dimensão do caso se revelou. O que começou como uma simples batida policial, uma operação de rotina que ninguém esperava que fosse além do básico, acabou expondo uma corrupção sistêmica profundamente enraizada. No centro de tudo estava uma sala secreta, escondida atrás de uma parede falsa, contendo um livro-razão meticulosamente mantido. O líder do cartel havia documentado seus crimes com precisão quase corporativa. Depósitos, entregas, ordens, pagamentos e os nomes de cada oficial que decidiu vender sua honra em troca de dinheiro fácil. Era uma contabilidade do mal. Uma prova viva de que 18 vidas, 18 carreiras, famílias, reputações haviam sido destruídas pela ganância. A descoberta da sala mudou tudo. A operação deixou de ser apenas policial e passou a ser histórica. O país inteiro precisou encarar uma verdade desconfortável. A corrupção pode se esconder atrás de uniformes impecáveis, relatórios bem escritos e sorrisos durante entrevistas. Mas ela sempre deixa marcas, sempre cria rachaduras, sempre se expõe, mais cedo ou mais tarde, para quem estiver olhando fundo o suficiente. E é por isso que essa história precisa ser contada. Se você acredita que essas narrativas são importantes, que a corrupção, por mais bem escondida que esteja, inevitavelmente será revelada, então curta este vídeo, inscreva-se no canal Busted e compartilhe com alguém que precisa entender que o distintivo ainda significa alguma coisa. Porque a grande maioria dos agentes blopjig da lei neste país serve com honra, coragem e sacrifício. E aqueles que não o fazem, aqueles que traem o público, a profissão e a própria consciência,
sempre acabarão enfrentando a justiça.